Mais uma vez, boa noite a todas e todos. Eu vou pedir permissão para colocar aqui no PowerPoint para facilitar aqui a nossa condução. Tá? O tema de hoje é Tupã, o poder do coração. Esse tema, ele é um tema-chave para a tradição tupi. Ele é a essência da tradição, ele é a base, é o fundamento da tradição. E eu vou começar compartilhando com vocês aqui a expressão Tupã. Não é uma expressão desconhecida para nós brasileiros como um todo, né? Eu tenho quase certeza que todos já ouviram falar desse nome, Tupã. No século XVI, Tupã foi associado ao trovão, ao deus do trovão, porque quando os jesuítas chegaram no Brasil, perguntaram para os Guarani quem era Deus, o que era Deus, como é que seria a palavra Deus para eles. E eles falaram Tupã. E quando eles falaram Tupã, eles apontaram assim para uma trovoada, né, para os trovões, assim. Então, os jesuítas entenderam que os Guarani estavam se referindo a Tupã como uma divindade ligada ao trovão. Mas não é exatamente assim, né? Tupã é uma expressão realmente que significa o divino, né? O grande espírito, mas é um dos nomes do grande espírito. E eu vou começar o nosso encontro falando um pouquinho mais do mito que sustenta Tupã, né? Tupã, ele é o fundador dos mundos, ele é o criador dos mundos, né? E entre esses mundos, a Mãe Terra é uma desses mundos, lugar, né? O lugar da Terra-mãe, que foi criado por Tupã. Na mitologia, o lugar onde a gente habita, a Terra, é o templo sagrado da Mãe Terra, que seria uma consorte, né? A contraparte feminina de Tupã. E no mito anterior, esse mito que está aqui no slide é o segundo. No mito anterior, no mito de origem, Tupã coloca para habitar na Terra os dois primeiros ancestrais. O primeiro ancestral, que a gente chama de o Menino Trovão, o Tupã-Mirim, ou Yanderuvuçu, e é a partir desse primeiro ancestral que se gera a primeira tribo. Depois dessa primeira tribo que é gerada, a humanidade começa a florescer e expandir. E o primeiro ancestral se retira, se transforma num sol. E quando o primeiro ancestral se retira, a humanidade entra em desagregação, né? E com o passar do tempo, se esquecem de Tupã, se esquecem do primeiro ancestral, se esquecem da sua origem. E no segundo mito sobre Tupã, ele tenta, então, se aproximar novamente dos filhos, né? Dos filhos e filhas. Só que como ele é uma emanação grandiosa de luz, os seus filhos, que somos nós, a humanidade, não o reconhecem ou temem, né? Tem medo dele, né? E, num determinado momento do mito, a humanidade era, vamos dizer assim, guiada por um gigante, que é o Ayan. E o Ayan, como ambicionava cada vez mais o poder, e tinha escutado falar que o Tupã tinha um poder criador, queria matá-lo, porque existia uma crença na época
de que se comesse uma parte de quem tinha poder, e principalmente o coração, você adquiria o poder de quem era, de quem tinha sido subjugado. E, na verdade, foi uma distorção, né? Tupã, na verdade, queria oferecer um determinado poder, mas o Ayan não entendia que não era daquela maneira que ele queria, né? Como um dominador, como um subjugador. Num determinado momento, Tupã novamente se afasta da Terra. Mas, embora ele se afaste da Terra, ele tem como premissa, como fundamento primordial, orientar a humanidade para um caminho evolutivo, né? Para a evolução. Então, de vez em quando, ele procura se aproximar da humanidade para que a humanidade lhe reconheçam. De tempos em tempos, ele tenta se aproximar. Né? Essa história é cíclica. De tempos em tempos, Tupã procura se aproximar dos seus filhos e revelar aos seus filhos um grande segredo. Né? E ele tenta isso toda vez que a humanidade está em risco grave, inclusive risco de extinção. Então, basicamente, é esse o mito, né? Mas o que tem por trás do mito? Primeiro, saindo do mito e entrando em um entendimento maior, a palavra Tupã significa o som do todo, né? O grande espírito na tradição tupi é representado como uma emanação vibratória do todo, né? E nós somos os tupi. E aí, nesse sentido, tupi que eu falo aqui não é no sentido da etnia tupi. Tupi era o nome que os antigos antepassados, né, davam para o ser humano, né? Todo ser humano é um tupi, né? É um som de pé, é um som encarnado, porque Tupã representa um aspecto vibratório. Vamos fazer uma comparação, né, com o cristianismo, o verbo criador, né? E nós somos o verbo encarnado, né? Mas às vezes dá algum problema quando eu comparo com o verbo criador, porque algumas pessoas acham que foi uma influência sobre a tradição. Não, essa ideia de Tupã como o grande som já existia desde muito tempo, está presente na própria língua tupi, né? A língua havaiense, né? Ou a língua tupi, né? E essa língua é a língua ancestral, né? A língua tupi é uma língua que tem características onomatopeicas, ou seja, é uma língua que é falada e que tem todo um sentido de encadeamento vibratório, rítmico, né? É uma língua sagrada, é uma língua milenar. Então, o Tupã, enquanto verbo criador, tem muito antes do cristianismo, né? Nas minhas pesquisas, eu cheguei mais ou menos há 3.000 anos atrás, entre 3 e 5.000 anos atrás, que esse mito se funda, né? Que essa sabedoria se funda, né? E pelo que eu pude pesquisar e pelo que eu pude conhecer, houve um momento nessa civilização tupana onde ela adquiriu um apogeu de sabedoria e houve um momento que ela também adquiriu, foi degenerando essa sabedoria, ela foi se fragmentando, se espalhando pela América do Sul, predominantemente no Brasil, né? Mas o que é esse divino mistério? O que é esse grande espírito, né? De acordo com essa visão de mundo dessa sabedoria ancestral? O grande espírito ele se manifesta de 3 formas, né? Uma das formas é Nhamandu, né? Que significa o grande mistério, justamente, né? É o incomensurável. Nhamandu, que é o inonimável, o incomensurável, se desdobra
e se apresenta também como uma emanação primeva, como Quaraci. A palavra Quará significa emanação, e Si significa mãe, a emanação mãe, né? A fonte luminosa de toda a vida. E Tupã é o terceiro aspecto do divino mistério, que é a vibração criadora. Esse é o sentido de Tupã, é o sentido mais profundo. Poderíamos dizer assim, o sentido esotérico, né? O sentido sagrado de Tupã. Então, o que a sabedoria ancestral tupi diz o seguinte, que nós e toda a vida, não só nós seres humanos, mas toda a vida, é um desdobramento de uma unidade que é um mistério para nós. E desse desdobramento gerou-se, então, Nhamandu Tupã e Quaraci, e de Tupã gerou-se os Yandejaras, quer dizer, os senhores, as divindades que estruturam, que modelam os reinos da natureza e modelam todas as formas, né? Então é isso, né? Antes de mais nada, nós, então, somos um som, nós somos um desdobramento, né? Um desdobramento desse mistério divino, desse mistério sagrado, né? Essa é a ideia central da visão de mundo tupi, né? Mas que som é esse que nós somos, né? Então, a nossa essência é uma emanação vibratória, né? E essa emanação vibratória, ela possui, isso é importante de ressaltar, ela possui por si só características, qualidades co-criadoras, né? Ou seja, nessa visão, tudo que é criado a partir de uma emanação vibratória. Nós somos uma emanação vibratória do Criador e nós, como emanação vibratória do Criador, quando nós expressamos, nós também co-criamos, né? Essa é o princípio dos princípios. E o que é interessante, pessoal, é que séculos depois dessa visão de mundo ser considerada somente uma crença do povo indígena, ou de um dos inúmeros povos indígenas, a ciência, e aí eu trouxe também essa visão da ciência, através de um sistema que é chamado de simática, veio, de alguma maneira, a dizer a mesma coisa em relação exatamente ao que eu acabei de falar para vocês, né? Um determinado grupo de estudiosos criou um negócio, vamos dizer assim, uma coisa chamada cimascope, que é um tipo de instrumento que torna possível ver o som, tornar o som visível, né? E começou a estudar os padrões vibracionais do som, né? E aqui eu capturei aqui um videozinho para vocês terem uma ideia, né? Essa ciência chama simática. Observem só, né? Observem só esse videozinho. Acho que está sem som.
Eu espero que tenha dado para ouvir. O que nós vimos aqui, uma pessoa vibrando alguns sons e esses sons formando esses padrões, né? Conforme ela vibrava, esses padrões harmônicos, né? E a partir dessa experiência, essa é uma das experiências, na verdade, a partir dessa experiência, esse grupo, né, de cientistas, estudiosos, depois vai ter ali onde vocês podem investigar mais no site, né, eles perceberam que cada vez que emanava um determinado som, ele adquiria determinadas formas mandálicas, né? Toda e qualquer palavra, todo e qualquer som, palavra complexa ou simples, qualquer palavra adquire determinados padrões mandálicos, né? Alguns deles extremamente complexos e outros extremamente simples, né? E houve até um experimento de que que esse é interessante, que as línguas antigas, muito antigas, ancestrais, como o sânscrito e como o hebraico, por exemplo, a forma dessas línguas é exatamente os mesmos padrões quando se vibra o som, né? As línguas modernas não, né? Mas essas línguas ancestrais, antigas, essa forma que a gente vê, o sânscrito, o hebraico, ela tem a mesma forma da vibração a qual ela é emitida, né? Ou seja, elas estão sintonizadas com enfim, com um padrão vibratório. E esses cientistas, de alguma maneira, eles foram chegando, através dos seus estudos, nessa mesma ideia que eu comentei com vocês agora há pouco, sobre identificar que por trás de cada forma, de cada coisa que tem um formato, tem uma emanação vibratória que a sustenta. É exatamente essa mesma ideia dessa filosofia ancestral, dessa sabedoria tupi, né? Para vocês terem aqui uma ideia, essa ciência é chamada simática. Depois vocês podem procurar na internet. Para vocês terem uma ideia, olha só, aqui nesse slide, esses padrões aqui que vocês estão vendo em cima são como as vogais ficam quando nós vibramos as vogais A, E, I, O, U, elas adquirem esses padrões mandálicos. Esses padrões, eles são harmônicos, né? Na tradição tupi, o que se diz é que quando a gente vibra uma vogal, né, quando a gente canta uma vogal, quando a gente entoa uma vogal, ela entra em conexão com a nossa nota harmônica original. E essa nota está presente em cada célula do nosso corpo, em cada parte, em cada estrutura do nosso corpo. Tem uma harmônica, tem uma nota harmoniosa. E essa nota harmoniosa é o quê? Ela representa o quê? Ela representa plenitude,
pleno equilíbrio, harmonia. Por isso que na tradição tupi, assim como em outras tradições indígenas, os grandes curadores, os nossos pajés, os nossos xamãs, têm como principal instrumento de cura o canto, né? E o canto das vogais. Esse canto das vogais nós chamamos de tarová. Quando vocês ouvirem algum pajé, algum xamã, né, emitindo alguns sons, né? Né? Que no passado, em épocas remotas, criou-se a ideia de que eram cantos extremamente primitivos e baseados somente em crendices. Na verdade, emitir esses sons conduz a um estado de harmonia, porque ativa a harmônica, o tom harmônico de cada célula do nosso organismo. A gente sabe que toda doença é o que? É desarmonia. Então, os cantos vocálicos ajudam a gente a retomar a harmonia, porque nós somos um sistema harmônico antes de sermos corpo físico, né? E aí, esta ciência chamada simática começou a estudar isso. E eu achei uma maravilha quando eu descobri isso, e eu acessei isso quando eu participei de um congresso em 2001, na França, em Grasse. E aí eu pude conversar com alguns cientistas e perceber e ver que finalmente conseguia ter uma abertura para que o ser humano contemporâneo pudesse entender essa visão de mundo da onde a gente parte, né? E aí agora eu vou voltar para a nossa visão de mundo que eu estava partilhando para vocês. Então, na tradição tupi, essa harmônica que nós somos, esse som que nós somos, esse tupi que nós somos, é estruturado por uma coluna, que a gente chama de taquapu, que é a nossa coluna, a coluna física. Essa coluna física é um centro por onde a gente capta, por onde a gente recebe a própria fonte criadora. E essa fonte criadora, ela é vibracional, né? Então, ela representa o cajado de Tupã, do alto da nossa cabeça até a base, né? E na tradição tupi, nós somos chamados, nós seres humanos somos reconhecidos como justamente um raio, né? Um raio de Tupã. Isso não é um sentido figurado, não é uma força de expressão. Nós, a partir desse cajado, que é a nossa coluna, nós estamos emanando uma determinada vibração o tempo todo, e essa vibração vai mudando de tons, né, e de reverberações. E, nesse sentido, o coração, esse centro cardíaco, o coração, ele é chamado, na tradição tupi, de ambá. E a palavra ambá significa altar, né? É o altar, né, da fonte da vida, né? Ambá é o altar, né? E é nesse lugar, no coração, que concentra e conecta toda essa emanação que vem verticalmente, né, do grande mistério, que nós representamos também como o sol, né? É ali, é aqui nesse bojo, nesse lugar aqui, não só o centro físico cardíaco, mas o centro vibratório cardíaco que nos conecta com essa emanação do divino, né? E, nesse sentido, as vogais, elas representam uma nota viva, né, desse tom harmônico que nós somos. Então, quando a gente emite as vogais, e não só as vogais, qualquer palavra, mas as vogais nos remete ao nosso centro harmônico, né? O que os antigos dizem é que quando Tupã cria os mundos, ele cria entoando vogais. A, e, i, i, i.
né? Nos mitos, se diz que através desses cânticos é que os mundos foram se criando, né? E cada estrela representa um padrão vocálico, né? Isso é algo que parece uma força de expressão, mas ao mesmo tempo, para nós, para essa sabedoria ancestral, não é uma força de expressão, né? O universo é uma grande música, né? As estrelas são padrões musicais vibrando. Nós somos uma música condensada, estruturada no corpo físico, né? Isso o que eu considero assim, o primor, né, da sabedoria, né? E aí, nesse sentido, cada vogal vibra numa parte desse cajado que é a nossa coluna. O I, ele vibra no centro da testa, né? Nos centros que vocês conhecem como chakras, que é uma terminologia hindu, nós chamamos de ierês. Ierê significa vórtice, significa um padrão vibratório que gira, que roda. Tem o mesmo sentido de chakra, né? Então, o I ativa o centro frontal, o E ativa o centro laríngeo, que da garganta, o A ativa o coração, o plexo solar, o U, ele ativa e harmoniza o nosso centro umbilical, aqui, o centro do umbigo, né? E tem uma vogal que não tem na língua portuguesa, que ativa nosso centro raiz, a base da coluna. Essa vogal pronuncia-se U. É até difícil de dizer, né? U. É um U gutural. U. Né? E essas vogais formam o sistema que faz vibrar, ativar o nosso cajado. E do nosso cajado se estende por todo o nosso campo, né? Por todo o nosso ser, né? Aqui é mais essa cena aqui, esse slide aqui, para vocês verem, olha os padrões vibratórios assim, materializados aí nas mandalas, né, desse templo, né, na Tailândia, né? Porque a sabedoria hindu e a sabedoria budista também considera, né, a importância do som, né, como o fundamento assim do ser mesmo, né? E olha como esses padrões eles vão se materializando na natureza, né? Aqui é uma representação aqui de como nós podemos ver eles materializados aí na natureza, né? Essas formas, elas são, como todas as formas, elas são densificações dos padrões vibratórios que nós somos, que cada coisa é, né? Cada coisa que a gente vê é um padrão vibratório densificado, cada forma é um padrão vibratório densificado, né? Olha só aqui, por exemplo, né? Olha essas formas, né? E não só na natureza, no reino vegetal, mas todo o reino animal, o reino mineral, são padrões vibratórios densificados, né? E nós também, né? Nós, seres humanos, né? Aqui é aquele famoso desenho do Leonardo da Vinci, né? O homem vitruniano, né? Nesse famoso desenho, o Da Vinci também partia da ideia de que o nosso corpo tem uma geometria que o sustenta, uma geometria sutil que o sustenta, né? De alguma maneira ele já sabia disso também, né? Como na época dele, ou um pouco antes dele, e muito antes, né? Pitágoras, esses grandes sábios gregos, né? Também reconheciam, né? Isso, né? E no ser humano, né? A nossa forma, isso que é um tupi. A palavra pi, palavra tupi são
tem um prefixo tu, que significa vibração, som, e tem o sufixo pi, PY para alguns, ou PI, né? Tu, som, vibração, pi, assento. Pi significa cadeira ou assento, significa forma, né? No sentido não literal, é o molde, né? Então, o nosso corpo é esse pi, é esse molde, né? Que representa, na verdade, uma densificação da vibração que nós somos, né? Dessa vibração, dessa emanação tupânica que nós somos. E um ponto muito importante aqui, pessoal, é que existem seres que densificam, existem seres que modelam essas formas. E os seres que modelam essas formas, nós chamamos de Yandejaras, né? Yandejaras. Yandé significa nosso e Jara significa senhor, senhores, né? Quem são os nossos senhores? São os quatro elementos, né? O espírito da terra, o espírito da água, o espírito do fogo, o espírito do ar modelam, né? Densificam as formas. Então, todas as formas que existem têm a estrutura e a presença desses quatro elementos, sendo que a nossa forma original é um fogo, né? O fogo é a nossa forma original, é a nossa essência, né? Todos nós somos um fogo em essência. Cada um de nós é um fogo que está aí vibrando mais ou menos a 36 graus, 35 graus. Quando a gente passa um pouquinho dessa vibração, o que acontece? Febre, né? 37, 32 graus, é febre. Né? Todos nós somos um fogo densificado, mas um fogo modelado também pela água que nós somos, né? Que nos dá uma certa qualidade, pelo ar, que é mais sutil e etéreo, né? E pela terra, né? Pelo elemento terra. Uma coisa importante para compartilhar com vocês na forma humana, isso é uma coisa interessante. Na forma humana, o elemento que é predominante em nós temos 4 elementos. Mas o elemento que é predominante em cada um de nós vai predominar também na nossa forma. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a pessoa que tem o elemento terra na sua modelação como predominante, normalmente é a pessoa mais quadrada, né? Alguns são mais atarrancudos e alguns são os mais baixinhos, né? A estatura mais baixa. Tem, claro, a questão genética que vem do pai e da mãe, mas tem a questão anímica, a questão da alma, que é modelada pelos 4 elementos, né? As pessoas que predominam o elemento ar, normalmente elas são mais esguias, mais alongadas, mais finas, são os magrinhos, né? E compridos, assim, né? As pessoas do elemento fogo, então não são quadrados, mas também não são tão alongados. Então elas têm uma estatura um pouco mais delineada, né? E as pessoas do elemento água têm esse delineamento, ou são mais arredondadas ou mais onduladas, assim, né? A gente pode observar, inclusive você pode fazer uma experiência, né? Se olhar hoje no espelho e ver assim qual que é o elemento que predomina em mim, né? Pelo seu corpo, olhando a predominância do seu corpo. É claro que nós temos os 4, né? Aqui, por exemplo, é uma figura que dá, são 5 figuras que dá para mais ou menos a gente ter uma ideia aqui de quem é terra, mais quadradinho, quem é mais fogo, mais alongado, mais delineado, mais compridinho, mais magrinho, né? Normalmente, o que se consideram
são 3 padrões de formas, né? 3 padrões de formas, um mais magro e comprido, um mais quadrado e o do meio aí que vocês estão vendo, né? Mais modelado, né? Mas na verdade nós temos 4 padrões assim, vamos dizer assim. E veja bem, esses 4 padrões não significa também que são fixos, porque cada um tem um tempero próprio, cada um de nós tem um tempero. Então, os Andhyajaras, no mundo, não no mundo da forma, no mundo vibracional, no oceano vibracional, eles nos modelam e vão nos estruturando. E é claro que também tem uma outra parte que nos modela, que é a genética, né? Mas essa todos nós sabemos, né? Não precisa comentar muito, mas só para vocês terem uma ideia, a forma que nós assumimos é uma modelação dessa vibração que nós somos. E os 4 elementos participam dessa modelação, né? Para vocês perceberem o quanto que a natureza está dentro de nós, está presente em nós o tempo todo, né? Nós chamamos essa presença da natureza em nós de Yanderekó, né? Que é nosso eu anímico, né? Que se caracteriza também na forma, né? Muito bem, mas essa vibração que nós somos, essa essência vibratória que nós somos, né? Como ela se qualifica, né? Ela também tem qualidades ancestrais, eu digo, né? Primevas, assim, né? Elas se apresentam também em nós dentro de uma maneira arquetípica através dessas 3 qualidades arquetípicas, né? Amor, né? Que se manifesta como uma coesão que nós somos, né? Eu vou pedir para deixar o microfone aí no mudo aí. Algumas pessoas abriram o microfone. Então, assim, amor, né? Que é representado por Yamandu. Yamandu é o amor primordial, né? O amor que sustenta toda a energia da vida, né? A emanação luminosa representada arquetipicamente como a sabedoria, e Tupã, que é o aspecto expansão do divino mistério, ele representa justamente esse poder criador, né? Que se manifesta através do movimento, né? Da vibração. Então, o que a gente pode entender disso? Tudo que vibra tem uma emanação criadora, né? Tudo que vibra é um aspecto criador do divino mistério que nós chamamos de Tupã, né? Então, resumindo, a nossa essência vibracional, que é Yamandu Coraci Tupã, qualitativamente é amor, sabedoria e poder criador. Essa é a inteligência primeva, é a consciência primeva presente em tudo que há, em todas as formas de vida. E eu digo realmente, todas as formas de vida, né? No reino vegetal, no reino mineral, no reino animal, no reino humano. Os 4 reinos, os 4 pilares das formas de vida aqui nesse mundo material, né, possuem essas qualidades arquetípicas primordiais, né? E aí, como que essas qualidades arquetípicas elas se exteriorizam, né? Então nós vamos voltar naquele cajado, né? Vamos voltar naquela ideia do cajado de Tupã, né? O que é esse cajado? Ele representa também os 3 mundos, desde a fonte, que é a origem da vida, até o mundo da manifestação.
Essa fonte, que é a origem da vida, nós chamamos de mundo do alto, né? E esse centro que representa esse oceano vibratório, que vai fazer com que, através do movimento vibratório, a vida venha adquirir forma, a gente chama de mundo do meio. E, por fim, o mundo da forma, o mundo material, como nós entendemos, nós vamos chamar de mundo de baixo. Como a essência primeva dessa qualidade vibratória que emana do mistério tem por princípio o amor, esse amor também vai desdobrando, né? No mundo do alto é a divina misericórdia, né? A palavra misericórdia é que define o mistério criador, né? A essência do criador é a misericórdia, que traduzindo essa palavra, é o coração compassivo, né? A compaixão máxima. Então, por isso que nós atribuímos ao divino, né, a imagem de um grande coração, né, cuja qualidade primordial, né, ancestral, divina, né, é a misericórdia, né? No mundo do alto, esse emboraú, esse amor, ele se desdobra como o amor de ágape, o amor de filos. No mundo do meio, ele se desdobra como o amor compassivo, o amor anímico, o amor altruísta, o amor empático. E no mundo de baixo, no mundo material, o amor fraternal, o amor paternal, o amor maternal, o amor de filho, filial, o amor por nós mesmos, né? A partir do sangue, né? Então, veja bem como é que funciona. Nossa essência desce do mundo do alto como uma emanação misericordiosa, compassiva, esplendorosa, atravessa os mundos, se torna uma sementinha e, através do pai e da mãe, através do sistema material, começa a se desdobrar novamente e experimentar no mundo de baixo, e a partir do mundo de baixo, e evoluir em diversas formas de amar, em diversas maneiras de amar, né? E aí nós reaprendemos a amar a partir da estrutura básica que é o clã, que é a família, né? A gente começa a exteriorizar novamente o amor a partir do mundo de baixo pelo amor consanguíneo, que é o amor pelo pai, pela mãe, pelo filho, né? E o nosso amor também como filhos, né? É importante eu comentar algumas coisas em relação a esse desdobramento do amor, né? Porque, num primeiro momento, o nosso objetivo enquanto entidade encarnada é o desdobramento, a expansão progressiva dessa luz que é o próprio amor. Então, a gente vai progressivamente experimentando e vivenciando, né? Mas a base, quando a gente nasce, a base da experiência é o amor por nós mesmos. Esse é a grande base e o grande desafio que a gente vai adquirindo, e esse também é o desafio de todo crente, toda família, conforme nós vamos tecendo as nossas relações com a nossa família original, ou a família que nos acolhe, né? Aí vai depender do enredo de cada um. Mas esse amor básico é aquele que os gregos, né? A grande sabedoria grega, né? Nomeou, né? Como porneia, eros, pathos e philos, né? O que é porneia? Se a gente for olhar pela linguagem, por exemplo, freudiana, né? É o amor o primeiro amor por objetos. E na linguagem freudiana,
os objetos que ele cita, né, é o objeto humano, as partes humanas, o seio da mãe, né, o dedo, o braço, pelo toque, pelo objeto externo, né, o amor por objetos. Dependendo de como nós lidamos com esse amor, essa porneia pode se tornar pornográfica, né? Pode haver uma distorção desse amor por objeto, né? Pelo objeto, essa conexão com as formas, com a beleza da forma. Na verdade, o sentido mais profundo de porneia é o amor pela forma, né? Mas o sentido distorcido de porneia nos leva à pornografia, né? Que é o amor-objeto, né? O amor por uma forma, mesmo que bela, mas relacionando-se com ela de um modo, dependendo da pessoa, do nível de consciência, de um modo única e exclusivamente para o uso do ser ou da pessoa enquanto objeto, por exemplo, né? Mas esse amor porneia, na verdade, o sentido mais profundo desse amor é quando a gente começa a olhar a beleza que há em cada forma, a beleza que há em cada objeto, né? As diversas formas, né? E é claro, o objeto nos atrai, né, de acordo com aquele que nós nos identificamos e nos conectamos e sentimos esse desejo, essa vontade de pegar, de conectar, de manifestar. Como a essência do amor é coesão, então a gente tem vontade de conectar, porque a essência vibratória do amor é coesão, né? E a gente tem que aprender paulatinamente a lidar com esse amor básico, né? Pela forma. Quando a gente atinge um nível de consciência, um determinado nível de consciência, a gente consegue elaborar determinadas formas ou desenhos, ou amar, né? Formas esteticamente aprazíveis, né? Sofisticadas, né? Mas, basicamente, porneia é o amor pelo objeto. E tem o amor eros, que é justamente a nossa experiência de amar, que ativa a libido, né? A conexão, a coesão por essa qualidade, por essa energia. E nós, seres humanos, temos em cada um, em determinado grau, uma certa dificuldade ou facilidade do entendimento e da experiência desse eros também, né? Tanto quanto temos um determinado grau de facilidade ou dificuldade da experiência com essa porneia, né? Com os modelos externos que a gente escolhe, que a gente deseja, que a gente quer tomar posse, que a gente quer pegar, que a gente quer ter. Porque porneia nos leva também ao ter. E eros nos levam a libido, né? E o ser humano, infelizmente, criou determinadas crenças que procuram inibir o eros, ou inibir ou desestruturar, desarticular a porneia. É um desafio que todos nós temos. E tem o amor pathos, que vem de sofrimento, de sofrer, é aquela qualidade do amor que, de alguma maneira, se manifesta em nós como um sofrimento, como paixão, né? A palavra paixão vem também de pathos, é o amor pathos. E tem a distorção, a doença desse amor que gera uma patologia, né? Mas esse amor que faz com que a gente conecte pelo sofrer, necessariamente dependendo da nossa qualidade e da nossa dimensão consciencial, como os demais,
ele vai nos levar para um caminho evolutivo, né? Se a gente for observar os grandes mestres, por exemplo, Buda, quando Buda faz toda a sua travessia de conexão com a grande sabedoria, ele chega nas 4 grandes nobres verdades. E a primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento, né? A palavra sofrimento, cada um de nós, indistintamente, conseguimos aprender, compreender determinadas estações da nossa vida por esse tipo de qualidade vibratória, a qualidade vibratória do sofrimento, né? Não tem aquela história que os mestres falam, né? Ou a gente aprende pelo amor, né, no sentido de plenitude, ou pela dor, no sentido de sofrimento. Então, esse amor que faz, que se manifesta como um ardor, como um sofrer, de alguma maneira, ele é importante também para o nosso processo evolutivo. E eu não estou dizendo com isso que sofrer é bom, nada disso, e nem pregando, né, o sofrimento como um padrão, um sistema evolutivo. Mas o sofrimento é da natureza da encarnação, já dizia Buda. E uma vez que o sofrimento é da natureza da encarnação, esta é uma verdade incontestável, né? E pelo sofrimento nós aprendemos também a amar, né? O problema não é sofrer, o problema é ficar preso, retido naquele aspecto que causou o sofrimento e ficar cultuando o sofrimento, cultivando o sofrimento, às vezes arrastando o sofrimento por vidas e vidas em relação a um determinado fato que, porventura, tenha causado esse sofrimento, né? E tem o amor de filos, né? Que é aquela paixão, aquele amor, aquela qualidade pelas ideias, que aí vão gerar justamente a nossa necessidade, o nosso impulsionamento para o aprendizado, né? Para o mundo das ideias, como também pode levar para o represamento e a cristalização em determinadas ideias fixas, em determinados sistemas ideológicos, né? Veja bem, né? A nossa experiência através dessa vibração inata, ela nos leva para a luz e para a sombra de nós mesmos, né? Ela pode nos levar para o dogmatismo, esse amor filos, né? Para um dogma, e esse dogma virá, por exemplo, um sistema ideológico fundamentalista, é o risco que nós corremos por amar, né? Por experienciar esse amor, né? Mas esses são os básicos. E nós vamos, pouco a pouco, através do nosso amor como filhos, e eu digo assim, muitas vezes a nossa experiência de filhos, de ser filho, dependendo do contexto familiar em que nós somos inseridos e vivenciamos, não é lá não tem lá experiências positivas, né? Às vezes, esse amor filial, ele é cheio também de dores, de travas, né? E assim sucessivamente, né? E esse amor, ele vai graduando-se de filial para paternal ou maternal, né? E também para o fraternal. Mas essa é a primeira fase do amor, ela está relacionada com o sangue, com a encarnação. E aí há um risco, nesse sentido, da gente ficar preso nesse amor clânico, amor consanguíneo, e muitas guerras foram geradas em nome de defender somente uma determinada família como a única a ser amada e a outra
a ser excluída, né? Por amor nós guerreamos. Claro, um amor distorcido, né? Essa energia desse amor terreno, consanguíneo, vai evoluir para uma ideia de pátria, né? Quando nós conseguimos romper esse amor fraternal, consanguíneo, para um fraternal, criando aliados, criando alianças, que a gente vai chamar de irmãos. Olha, você não é meu irmão de sangue, mas eu te considero como um irmão, porque se torna um aliado, né, a partir de determinados interesses, acordos, ideias. O amor vai nos conectando de diversas formas, né? E o grande salto que a gente dá na expansão do amor é quando a gente vai na direção para o amor empático, que é quando a gente desenvolve aquela capacidade de sentir aquilo que o outro está passando, né? Isso é um grande salto, é uma grande expansão, realmente uma poderosa expansão de consciência, quando a gente experimenta a empatia, né? E aí é um amor, uma vibração já superior, não que o amor, os amores, as dimensões anteriores sejam inferiores no sentido de menos, não, mas é uma vibração mais abrangente, mais expansiva de amor, né, que evolui para o amor altruísta, que esse é o grande desafio do ser humano no atual momento, né, dessa Terra, né, desse planeta, né, é experimentar, encarnar esse amor não consanguíneo mais, mas esse amor pelo outro no sentido do todo, né, do grupo, né? E na minha percepção, né, esse amor altruísta ele vai só se desenvolver plenamente se você adicionar esse amor, o amor anímico. Na minha experiência, e aí eu faço esse parênteses, a minha experiência pessoal, eu tenho a tendência de acreditar que esse amor altruísta, ele só é possível ser realmente vivenciado se ele também tiver junto o amor anímico, junto. O que é esse amor anímico? O amor anímico ele começa quando você ama, por exemplo, os animais, os bichos, né? Pode começar pelos bichos de estimação, quando você ama as plantas, quando você ama as águas que correm de um rio, quando você começa a amar a montanha que você vê, amar o sol nascer, o sol se pôr, a noite vindo, esse amor anímico é o amor pela alma das coisas. Você não está mais focado na forma, não está mais focado no sangue. Você passa a perceber que é mais ampla essa energia amorosa. Quando você para contemplar o pôr do sol e vem uma emoção, isso é amor anímico. E mais uma vez repetindo, na minha experiência, para mim, o amor altruísta genuíno, você conecta, quando você também conecta esse amor anímico. O amor de ver a lua cheia, o amor de escutar o som do oceano, isso é amor anímico. Você não está mais focado em perceber a forma, e nem se o sujeito é sanguíneo, é consanguíneo, ou tem algum tipo de acordo no âmbito de filos, de irmandade filosófica, de irmandade ideológica, de irmandade de acordos diversos, mas quando você simplesmente acolhe o vento que passa e reconhece nele uma presença, isso é amor anímico, né? E esse amor anímico significa basicamente reconhecer a natureza dentro e fora de você. Na minha experiência, esse é o grande salto que nós, enquanto humanidade contemporânea, precisamos dar. Porque se a gente não reconhecer esse amor pelos bichos,
pelas plantas, pelas pedras, pelas pedrinhas no chão, pelo horizonte, pelo poente, a gente não reconhecer essa presença vibratória amorosa da alma das coisas, a gente não avança para a conexão com a fonte, em direção ao grande amor, ao amor misericordioso, ao amor do mundo do alto, né? Que é compassivo, que é o philos maiúsculo, que é o philos no sentido assim das grandes filosofias, das grandes sabedorias sagradas, que é aquele amor que os gregos falam, que a sabedoria grega fala que é amor de ágape. O que é o amor de ágape? É aquele amor que não impõe condição. Eu te amo sem condição nenhuma, amor incondicional. Na minha percepção, nós conectamos com esses amores, com esses graus maiores de amores, se esse amor anímico for recobrado em nós. E isso passa pela natureza, passa por uma reconexão com as forças da natureza. E é isso que vai também fazer com que o nosso coração, o coração físico, né, se fortaleça. Porque o coração é a matriz de todas essas dimensões de amor. É dali que emana todas essas dimensões de amor, né? E o que aconteceu com o ser humano é que, num determinado momento da história da humanidade, ele não conectou com esse amor anímico. O seu cajado caiu. A sua estrutura vibratória, alinhada com o céu e com a terra, tombou, caiu. Ele desvirtuou a energia vibratória, co-criadora e amorosa, né? Houve um momento na história da humanidade, né, que caiu. Isso a gente chama, na tradição, na antiga sabedoria, de quando ele usou de uma maneira indevida os seus três mundos, porque cada um de nós, esses três mundos, mundo do alto, mundo do meio, mundo de baixo, em nós representa o nosso campo mental, o nosso campo emocional e o nosso campo físico de vitalidade, né? Mas também representa o nosso pensar, o nosso sentir e a nossa ação, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, né? E esse sentir sofreu uma degeneração, porque perdemos esse amor anímico. Esquecemos esse amor anímico, né? Mas também houve uma distorção no amor por nós mesmos, no amor porneia, no amor patos, no amor filos em nós, né? Houve uma distorção. E aí isso fez com que nós esquecêssemos Tupã, né? Falando figurativamente, que nós esquecêssemos a fonte criadora, né? Houve uma degeneração do nosso padrão vibratório, né? E isso que representa a queda do cajado. E quando aconteceu isso, em determinados momentos históricos, né, a partir daí instalou-se o que eu chamo de 4 crenças, essa distorção entre o pensar, o sentir e os nossos hábitos, as nossas ações, né, ela vem de longe a partir de 5 crenças aqui. Mas, na verdade, são muito mais. Mas, na minha investigação, eu chamo de crenças ancestrais. Por que ancestrais? Elas estão tão arraigadas no ser humano, independente de sua cultura e sua raça,
e vem de muito tempo e está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e se manifesta subjacente a determinadas maneiras, comportamentos, hábitos que nós temos hoje, mas que vem lá de trás e a gente não percebe que por trás de determinados condicionamentos está arraigado algumas dessas crenças ancestrais. Eu quero falar sobre elas, me deter sobre elas aqui. A primeira é a crença na separatividade, né? Essa crença na separatividade é algo que os grandes sábios vêm falando há 2, 3 mil anos, né? Que é aquela ideia de que nós somos separados do todo, né? Essa é a crença que iniciou uma distorção da maneira como nós manifestamos o amor e da maneira como nós manifestamos também o poder co-criador em nossos corações. Quando que começa, né? Quando esse fenômeno que é chamado em algumas traduções de descida, em outras traduções de queda, né? A queda do paraíso, né? Quando a alma, o ser que nós somos, sai do paraíso, sai da fonte, desdobra-se da fonte, até vir no mundo de baixo. Algumas tradições acham que isso foi um castigo, inclusive, né? Mas essa crença na separatividade gerou, né, um excesso de conexão com o que eu chamo de a primeira atenção. O que é a primeira atenção? É o reconhecimento de que só o mundo de baixo é real, né? E essa ideia de que só o mundo de baixo, só o que é palpável, só o que é porneia, só o que que pode se pegar, o que pode ser visto pelos 5 sentidos é real, isso é uma crença ancestral em cada um de nós. Bom, e essa é uma crença de todas as crenças. A partir dessa crença, gerou-se também uma segunda, que é uma culpa, porque em muitas tradições, nos seus mitos de origem, tem essa ideia de que foi um castigo, que a encarnação é um castigo, que estarmos aqui encarnados é um castigo. Então, nós nascemos culpados, né? Lembram dessa crença? Essa crença está presente na cultura judaico-cristã, mas também está presente em outras culturas também, né? Mesmo que você não seja um cristão, enfim, que não tenha uma conexão, mas ela foi criada ancestralmente e contagiou, assim como um vírus pandêmico, né? Contagiou o nosso filos, o nosso amor filos, o nosso sistema de ideias. E mesmo aqueles que não são diretamente ligados a essas crenças, também está no seu campo essa ideia de culpa. Nós nascemos culpados e tem essa sensação que vem dessa crença de separatividade já no nosso no nosso nascimento, de que nós fomos abandonados pelo Criador, né? Então, a segunda crença é essa crença de culpa, né? Que nós carregamos, culpa por nascer. E tem um detalhe aí que não é um detalhe, que é uma coisa horrível, terrível, que dos culpados, o culpado maior é a mulher. Não lembram dessa crença, dessa ideia? Né? Nos mitos, eu tive a oportunidade de visitar inúmeras comunidades indígenas, buscando seus mitos de origem, seus mitos de criação, e não encontrei nos mitos indígenas, conheci os Yanomami, os Xavante, os Kraô, a tradição tupi que eu estou falando, nenhum mito, o ser humano, nenhum mito dos que eu ouvi, o ser humano vem para a manifestação como um castigo. Só no mito que norteia a civilização
a qual nós estamos inseridos, nesse mito ocidental. Né? E é muito forte essa crença, está presente, mesmo que você não seja um cristão, está presente, está no inconsciente coletivo. E como nós não somos separados, aquilo que está no inconsciente coletivo também está em nós. Né? E a terceira crença, essa crença, então, uma vez que nós somos culpados de alguma coisa, tem uma autoridade que deve aprovar ou não o nosso merecimento de retornar à origem. Né? É uma crença que ela nasce quando se criou uma ideia de que a sensação de plenitude, de graça, de bem-aventurança é algo que, para você obter, necessita de aprovação. Alguém tem que aprovar. Né? Um tutor, um xamã, um padre, um pai, um monge, alguém tem que aprovar para você merecer. Percebem? Isso está arraigado no inconsciente coletivo de cada um de nós. Né? E aí essa crença gera uma quarta crença, que é a da subjugação, que é quando se cria aquela ideia de que esse culpado deve ser, então, subjugado. E subjugar, gente, é algo mais grave do que... Não é dominar, não é conquistar. Não é aquele jogo amoroso da conquista, de quando um parceiro conquista a parceira, de quando um conquista o outro. Por exemplo, quando a gente vê nos animais, por exemplo, os passarinhos, quando o macho quer conquistar a fêmea, ele é todo colorido, ele faz danças maravilhosas, faz todo o movimento, até o momento que ele conquista. Essa é a conquista natural. Mas a subjugação é algo terrível, é prender, é escravizar. E nós somos uma sociedade, não as sociedades indígenas, não que elas sejam melhores, mas a sociedade contemporânea, ela conseguiu fazer com que a subjugação, a escravização fosse uma coisa civilizada. Né? Até hoje, um dos grandes desafios da sociedade moderna é justamente lidar com esse padrão escravagista, escravizatório, de subjugar pessoas, grupos, raças. Né? É uma crença que está arraigada em nós. Bom, e aí tem uma quinta crença que vem tudo dessa ideia, dessa primeira crença aí, que é a crença no sacrifício, quer dizer, para a gente merecer essa bem-aventurança, esse prazer maior, essa plenitude maior, há que se sacrificar. Animais, pessoas, grupos, ou se auto-sacrificar, é uma ideia que para merecer amor é necessário haver, veja bem, é diferente do sofrimento, é diferente da dor. Às vezes, para amar há uma dor, mas o sacrifício, o se sacrificar de uma maneira distorcida, como eu costumo falar, em nome de obter uma graça, isso é uma distorção. E é isso que nos desvia, desvincula, desconecta desse arquétipo que eu chamo de Tupã, né? Dessa energia, dessa qualidade co-criadora. Né? E, como eu disse para vocês, né, o nosso grande desafio é justamente conectar com esse coração do mundo do alto, com essa luz amorosa do mundo do alto, que se qualifica, que se manifesta como misericórdia, né? Com uma compaixão do coração. Né? E aí, eu, nesse momento,
Faço uma pergunta a vocês, muito importante a essa altura. Existe em mim, a partir do amor que eu emano, alguma dimensão que necessita de aprovação? É uma pergunta importante, porque isso vai, numa dessas dimensões, por nós mesmos, filial, maternal, empático, qual a dimensão desses amores que você, de alguma maneira, você acha que necessita de aprovação? Existe em mim? E aí eu vou dizer, sim, em mim, em cada um de nós, né? Em cada um de nós existe algumas dimensões que há um hiato, que há um espaço nessas diversas graduações de amar que não está conectado por conta dessa, entre aspas, essa palavra aprovação, ela guarda em um arquétipo de um tipo de autoridade, né? Devido a esse sistema de crenças, essas 5 crenças principais aí que eu falei, que a gente só vai dizer que ama se, né, essa aprovação estiver presente. Então, eu fiz aqui uma tabela rápida para a gente compreender. Por exemplo, o amor por você mesmo, ele emerge quando ele é aprovado, ou seja, quando alguém aprova, o companheiro, a companheira, o filho, o patrão, o empregado, alguém de fora aprova, ou um sistema ideológico, né? Vamos fazer essa reflexão para a gente perceber o que conecta ou desconecta aqui nesse lugar, nesse centro cardíaco que nós. Ou esse amor por nós mesmos, por exemplo, ele emerge só quando ele é exigido, só quando você, de repente, em alguns instantes da vida, fala, peraí, eu preciso me amar, senão eu não dou conta. Aí a vibração é outra, né? Ou quando ele emerge quando você, por um sistema de codependência, se espelha no outro, né? Eu só amo se o outro me ama, né? Esse outro pode ser desde o teu parceiro afetivo até o colega, a colega, enfim, né? Essa reflexão vai permitir com que a gente perceba como que nós lidamos com esse coração valoroso que nós somos, né? Esse amor emerge só quando você se aprova, né? Ou seja, também em alguns momentos, né? Ou ele é incondicional? Ou assim, em que momentos essa graduação de amores realmente é incondicional? São algumas questões que são colocadas que vai nos ajudar a perceber como que a gente lida com esse centro, com esse bojo, com esse templo sagrado, que é o verdadeiro poder dentro de nós, né? Esses pontos, esses apontamentos eu coloquei para a gente emergir aqui agora, né? Trazer para a nossa reflexão, né? Quem ou o que aprova o amor que te habita? Uma pergunta, né? E outra pergunta importante: a quem ou a que
você entrega a autoridade do amor que você é. Quando a gente conseguir entrar e identificar esta figura que autoriza, a gente pode virar alguma chave em nossa conexão, né? E aí eu quero dizer para vocês com relação à autoridade, né, e aprovação, né? Porque a aprovação sempre vem de quem você elege como autoridade. Mas tem uma diferença aí. Uma autoridade evolutiva não é aquela que aprova, é aquela que orienta. Seja em qualquer grau que for das nossas dimensões do amor, né? Uma autoridade evolutiva é aquela que aponta o caminho, que inspira o caminho, que revela um caminho, né? O caminho, né? Então, há aquelas autoridades externas que são pessoas que passam pela nossa vida que, de alguma maneira, contribuíram para a nossa verdadeira evolução. Normalmente, essas pessoas foram pessoas que não aprovaram A ou B do que nós expressamos ou fizemos. São pessoas simplesmente que colocaram um foco em um ponto, em um aspecto a ser orientado. Essas pessoas são realmente mestres em nossas vidas, e elas são diversas pessoas. Às vezes, uma pessoa que você cruzou um instante no seu momento de vida, né? Às vezes, realmente grandes mestres, como, por exemplo, um Dalai Lama, né? Que para mim é um mestre da compaixão, né? Então, há essas autoridades externas que, ao invés de focar na exigir aprovação, que pode chegar no autoritarismo, simplesmente mostraram, apontaram um foco, um aspecto, né? Esse tipo de autoridade é evolutiva, porque a autoridade é necessária, mas aquela outra autoridade que utiliza esse sistema de subjugação, que está subentendido, às vezes, em alguns atos, alguns maneirismos, algumas maneiras de agir, que te coloca como um menos, né? Há que se tomar cuidado, porque isso nos estagna, nos prende, nos amarra na nossa conexão com esse aspecto tupânico que nós somos, né? E há aquela autoridade interna. Essa é a autoridade das autoridades. O coração é a grande autoridade em nós. Ela é evolutiva, é o farol. Realmente, o verdadeiro mestre interior é o nosso coração. Não é uma metáfora, né? Porque no coração tem essa centelha que ela é a inteligência maior que nos rege, é a verdadeira inteligência, né? Mas o nosso grande desafio é justamente acessar essa inteligência, né? A linguagem a qual essa autoridade verdadeira, esse mestre comunica conosco é pelo silêncio. E aí também mora inúmeros desafios de cada um de nós, porque eu sempre digo que nós não tivemos uma educação para silenciar. A nossa educação é para barulhar, para fazer barulhos, né? É para o mundo de baixo, é para a primeira atenção, o mundo externo, não para o mundo interior. Então, é necessário resgatar, reconectar com esse templo, né? Fazer as pazes e dar o verdadeiro poder para quem é essa autoridade. Agora tem que tomar cuidado, porque não quer dizer
Às vezes a gente fala que essa autoridade que é você, que é o seu coração, às vezes há um desvio na rota, como aconteceu comigo muitas vezes, e entra no ego. Aí a gente acha que é o ego. Mas não, é essa autoridade que inspira, que revela, né? Que nos entusiasma, né? Que é o mestre interior em cada um de nós. Para conectar com esse mestre interior, com essa autoridade, é necessário, primeira coisa, fazer o que nós fizemos aqui, é rememorar os pontos de origem. Por isso que eu sempre falo dos 3 mundos. Algumas pessoas que me acompanham há algum tempo já devem estar de saco cheio. Eu sempre falo dos 3 mundos, porque é a bússola orientadora, é trazer para a consciência a nossa origem, porque aí a gente rompe. Primeira coisa que tem que romper é com a crença de separatividade. Para romper com a crença de separatividade, a gente tem que resgatar o nosso mito fundante, o mito que nos funda, né? E o mito que nos funda é aquele mito, seja na cultura tupi, na cultura hindu, na cultura ocidental, é aquele mito que nos revela que nós somos um com o todo. Primeira coisa, há que conectar com esse mito, porque com isso você já quebra, já cura, mesmo que parcialmente, aquela crença da separatividade. Essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa é a gente fazer um trabalho de autoobservação. Por quê? Porque os nossos padrões, os nossos comportamentos, né, os nossos hábitos no dia a dia, nós não temos hábitos e comportamentos baseados na presença, baseados na conexão. Eles são baseados no nosso inconsciente, eles são o que eu chamo de piloto automático. Então, existe uma tendência de, através dos nossos hábitos e comportamentos, repetir aquelas crenças de subjugação, né, de falsa autoridade, aquela autoridade que é o crítico, o sabotador em nós, né, que nos distorce, que nos corrompe, entre aspas, né, as nossas percepções. Então, o segundo ponto é essa autoobservação, né? E que essa autoobservação possa nos conduzir para perceber essa autoridade distorcida que está dentro de nós, que está no inconsciente de nós mesmos, né? Essa é uma prática importante para fazer, para limpar, para curar, para liberar esse poder. E olha só, quando eu falo a palavra poder, a palavra poder é uma palavra desgastada, degenerada. Esse poder que eu falo é o sentido mais básico, é de poder, de eu posso, daquilo que você pode. E o que você pode? Você pode expressar a sua autoridade, a autoridade que você é. E que autoridade que você é? É amor, nesses diversos graus, né? Com essas diversas experiências, né? Então, só que para a gente conectar esse lugar e esse centro de nós mesmos, a gente pode fazer uma prática de curar, de tornar consciente essa autoridade distorcida, né? Essa figura, porque ela se manifesta como uma figura em nós, né? E eu vou fazer uma proposta, então, para vocês aqui, prática, para a gente fazer essa experiência, que é uma prática de visualização para limpar aspectos distorcidos de autoridade, de aprovação distorcida em nós.
né? E essa prática que eu vou fazer com vocês começa pelo Iaô, né? Eu vou pedir para os microfones estarem desligados, né? Nós vamos fazer de novo, porque o Iaô, a primeira coisa que o Iaô faz é nos centrar, sair da separatividade e nos centrar no padrão vibratório. E depois eu vou propor uma prática de visualização. Eu vou conduzir aqui uma meditação para a gente conectar e liberar, assim, essa figura distorcida que, porventura, nos impede essa conexão com o nosso centro sagrado do ser, tá? Então, vamos lá. Primeira, o Iaô. Respirem. Vamos respirar agora. Respirem. Distensionem os ombros, o pescoço. Lembrando que o I vibra no centro da testa, no sexto chakra. O A vibra no cardíaco, no quarto chakra. E o O vibra no plexo solar. E cada um desses sons nos conecta com esses mundos. Mundo do alto, mundo do meio, mundo de baixo. O pensar, o sentir e o agir. Vamos harmonizar esses três centros. Fecha os olhos. Inspira. Começando pelo som I. Mais uma vez. Vamos imaginar uma pequena esfera de luz vibrando no centro da testa, no sexto chakra, expandindo. Essa luz vai expandindo, vai purificando e ancorando a sua conexão com a fonte, com a sua essência. E vamos imaginar também do centro do seu coração uma pequena esfera de luz se expandindo e vai serenizando as suas sensações e vai se conectando com a esfera de luz do centro frontal, vai se fundindo a essa outra esfera. E vamos imaginar essa terceira esfera no centro do plexo, um pouco acima da barriga, do umbigo, uma luz se expandindo e vai purificando o seu plexo solar, vai purificando e harmonizando os seus instintos, os seus centros vitais, e vai emanando uma luz suave. E essas três luzes se encontram, a luz do O, a luz do A e a luz do I. Muito bem. Imagine que você é luz agora. E você é luz.
Você pode facilitar essa imaginação afirmando mentalmente: eu sou luz. Inspira. Abra na sua mente uma tela mental. Você pode imaginar como se fosse uma grande tela de cinema, uma grande lousa branca. Simplesmente deixe fluir o que te for melhor. Abra uma tela mental. De fundo infinito. E se coloque numa posição agora de observar essa tela mental. Observa. Simplesmente observa. Deixa os pensamentos caminharem. Deixa as sensações caminharem. Deixa qualquer coisa ressoar, mas não perca o foco na observação. Eu faço a pergunta: o que em mim, para amar, exige ainda algum tipo de aprovação? E que aprovação é essa? Existe algum ponto em mim que não ama? Olhe essa tela mental. Quando você ouve a palavra, eu sou amor, o que emerge? Será que tem alguma figura que impede em você esse amor que você é? Se emergir alguma sensação ou alguma figura, observe simplesmente. Uma cena, um fato, uma situação. Observa nessa tela. Qual é a sensação? E se por acaso emergir alguma figura que representa obstáculo, dificuldade, subjugação, culpa, vitimização, não merecimento, não ser capaz. Se por acaso surgir alguma dessas ideias ou figuras,
que sejam obstáculos ao seu amor. Imagine essa figura indo numa estrada, num caminho, em direção a um deserto infinito. Se por acaso vir alguma forma ou alguma sensação, se for sensação, que figura ela te parece? Que figura ela seria? E uma vez manifestada essa figura, sopre suavemente essa figura em direção a um caminho que dá num deserto árido e permita que o sol dissolva essa figura, que o sol do deserto dissolva essa sensação, até que você se sinta liberada ou liberado desse obstáculo, dessa figura distorcida de autoridade e aprovação. Um deserto amplo se abre e absorve as figuras que emergem, dissolvendo e liberando. Inspira. Agora, coloca o foco da sua atenção no seu coração. Perceba que ele tem um ritmo, uma batida. Imagine o centro do seu coração como uma chama luminosa. E é uma chama luminosa. E se você se sentir confortável, você diz para o seu coração: Sagrado coração que eu sou. Sua luz é a autoridade que me orienta e guia. Sagrado coração que eu sou. Sua luz é a autoridade que me orienta e guia. Sagrado coração que eu sou. Sua luz é a autoridade que me orienta e guia. Inspira, sinta o calor no seu coração, expandindo, assumindo o poder dentro de você. Reverencie o seu coração numa inspiração profunda. E escuta seu coração agora, nesse instante de silêncio que nós vamos ficar.
Permita que ele se expanda em você. Muito bem. Inspira. Agora coloca a mão direita no coração e a esquerda sobre a direita. Isso é um gesto que representa uma reverência ao seu coração. Uma aceitação da autoridade da luz que vem do coração. Inspira, abre os olhos. Inspira profundamente, abre os olhos. Muito bem. Vamos inspirando, abrindo os olhos. Muito bem, abrindo os olhos todos e todas. Eu sugiro fazer depois que todos abrirem os olhos, fazer uma inspiração assim, para ancorar essa energia. E vamos agradecer ao Divino Mistério, agradecendo, agradecendo a esse Divino Mistério. Muito bem. Todos estão bem? Tudo bem? Como está o coração? Está bem? Tocado. Tocado. A minha sugestão nesse momento, então, é a gente manter essa serenidade, né, esse estado, essa conexão. Aí eu vou pedir a vocês que, se emergiu alguma coisa, algum ponto que vocês sentirem vontade, depois, amanhã, de compartilhar, então, amanhã, quando nós entrarmos, nós vamos 15 minutos antes do horário, e a gente vai usar esses 15 minutos para fazer uma partilha, tá bom? Tá? Mas, no momento, eu sugiro apaziguar e também sugiro, assim, antes de dormir, conectar com esse centro do coração, né? Imaginar essa luz emanando do coração e dormir com essa conexão, né? Simplesmente isso, só para a gente perceber e levar também para essa dimensão assim onírica, né? Alguma possível percepção a mais, tá? Tá bom? E aí eu vou encerrar agora para a gente poder descansar, né? Eu agradeço vocês todas e todos aqui. E amanhã, às 8 horas, a gente revê. Mas, quem quiser chegar um pouquinho antes, a gente vai bater um papo, tá? Fazer uma pequena partilha
do encontro de hoje e a gente dá sequência amanhã. Obrigado a todas. Gratidão. Obrigada. Bons sonhos. Obrigada. Tchau, Algo Silvia. Até. Obrigada. Gratidão, Cacá. Boa noite, gente. Boa noite, Cacá. Boa Obrigada. noite. Prazer te ver, Rosa. Tchau, Silvia. Que legal, amigos. Seus cabelos No brancos. meio. Seus cabelos brancos estão lindos. Sim, faz tempo já. Eu estou ficando, ó. Vou deixar. Beleza, Rosa. Legal te encontrar. Um beijo. Tchau, Cacá. Boa noite. Obrigada. Abraços a Tchau, todos. Cacá. Abraço. Abraços cariocas. De Campinas também. Ei. Boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Boa noite. Quem vai